Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocavam ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, após a multiplicação dos pães, então Jesus vai para um lugar a sós para rezar. E é interessante que o evangelista destaca que Jesus, ele, após despedir a multidão e subir para o monte, ele fica ali muito tempo em oração. Chega à noite, né, fica escuro e Jesus continua lá sozinho, em oração. E os discípulos que já tinham entrado na barca, então começam a atravessar o lago para outra margem. Só que no meio da noite, né, e a travessia ali do mar, do lago da Galileia, no meio da noite, é uma travessia perigosa, né, os ventos muito fortes, né, o escuro, então faz com que os discípulos se apavorem. E Jesus, ele demora a chegar, né? Jesus demora a ir ao encontro deles. Jesus só vai lá pelas 3 horas da manhã. Então eles já tinham passado muito medo, né, até quando Jesus chega ali próximo. E é interessante a maneira como se dá esse encontro, né? Jesus, ele vai caminhando sobre as águas. E esse caminhar sobre as águas, esta visão que aqueles discípulos têm de Jesus, também nos ensina uma coisa. A fé, ela vem pelo ouvido, ela vem pela palavra, ela não vem muitas vezes pela visão, porque a visão, ela nos engana. Então, às vezes a gente vê alguma coisa que pode não ser aquilo que nós estamos vendo, mas quando nós ouvimos a palavra de Jesus, então ali nós temos certeza que é a palavra de Jesus, que é algo digno de fé, que é algo que sustenta a nossa fé, assim como os discípulos, eles avistaram, só que eles não sabiam o que estavam vendo, pensaram um fantasma. Nunca tinham visto fantasma, porque não existe fantasma, né? Mas mesmo assim preferiram acreditar por causa do medo. E então, quando Jesus fala com eles, e aí sim eles, né, começam a perceber quem é que está ali. E Pedro, ele toma a frente, né, como sempre. Pedro, na sua impulsividade, né, no seu jeito de ser, e já ali mostrando que ele é escolhido por Deus,
né, será escolhido por Deus para ser o chefe daquele grupo de apóstolos, Pedro toma a palavra e pede, né, Senhor, se és tu, manda que eu vá, né, me deixe ir até você caminhando sobre as águas. E aqui nós temos, na minha opinião, o ensinamento fundamental desta passagem do Evangelho. E que se nós tomamos isso para a nossa vida, se nós conseguimos aprender e perceber isso na nossa vida, as coisas todas ganham um sentido. E a nossa vida, né, também toma esse sentido. Pedro, ele não pede, né, para que Jesus acalme a tempestade, né? Ele não diz, Senhor, se és tu, acalme a tempestade. Ele poderia pedir, era muito mais fácil, né? Se é o Senhor mesmo, então faça que o mar fique tranquilo. Pedro, ao contrário, pede, Senhor, se és tu, que eu vá até tu através da tempestade. E aqui, meus irmãos, muitas vezes, e a maioria das vezes na nossa vida, nós encontramos Jesus através da tempestade, através das coisas ruins, através dos momentos de tristeza, de tribulações que nós enfrentamos. E se nós atravessamos essa tempestade, então nós encontramos Jesus. Só que às vezes a gente cai nessa ilusão de querer, né, que Jesus apenas acalme a tempestade. Senhor, acalme a tempestade, mas eu não quero ir até você, né? A gente quer os benefícios, a gente quer, né, aquilo que o Senhor pode nos dar, que o Senhor pode fazer, mas não queremos ir até Jesus. E se nós escolhemos e nos decidimos primeiramente, antes de tudo, ir até Jesus, mesmo que seja atravessando o mar tempestuoso, aí sim nós vamos conseguir de Jesus também muitos benefícios, muitas graças na nossa vida e quem sabe também, se for a vontade dele, o mar vai se acalmar. E depois, mesmo Pedro sendo fraco na fé, aquele seu ato ele gerou a fé nas outras pessoas. E o Evangelho nos diz que quando entraram na barca, os outros que estavam ali, que tinham visto o que Pedro tinha feito, prostraram-se diante de Jesus. Então, de forma alguma foi em vão, né, aquela atitude de Pedro, aquele ato de fé que Pedro realizou, porque mesmo ele fraquejando, ele gerou a fé também nas outras pessoas. Então, que nós possamos sempre confiar nesse nosso Deus que nos chama, mesmo que seja através da tempestade, e nos diz, né, coragem, sou eu. E que nós, enxergando Jesus, possamos caminhar tranquilos, né, enfrentando aquilo que aparece no nosso caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.